E é um prazer também falar sobre esse livro, O Livre-Arbítrio, de Santo Agostinho, que eu tive a honra de traduzir pela editora Vozes. Foi publicado em 2021. E vou falar um pouco sobre ele. É um livro, de fato, bem interessante. Ele, de algum modo, é uma síntese desse pensamento, dessa primeira fase do Agostinho, após a conversão dele. E o Agostinho é esse autor fundamental na filosofia antiga e na filosofia medieval. Por um lado, é uma síntese da filosofia antiga e, por outro, é a base da filosofia medieval. E para a gente entender um pouco o que ele está fazendo nesse texto, qual que é a proposta dele, vale a pena a gente relembrar um pouco do contexto da vida dele. Então, ele nasceu em 354, em Tagaste, na África do Norte. Lá ele estudou latim, aritmética, depois completou seus estudos numa cidade próxima, Madaura. A mãe dele era cristã, ele acabou abandonando a fé cristã nessa juventude, se interessou pelo maniqueísmo, essa seita religiosa filosófica, e começou a estudar retórica em 370, em Cartago, lá na África do Norte também. E aí, quando ele tinha mais ou menos 18 anos, ele leu o Hortêncio do Cícero, uma obra que se perdeu do Cícero, mas é interessante, essa obra do Cícero, e o Cícero é considerado o maior dos oradores da antiguidade. Mas o Cícero também era filósofo, e essa obra que provocou a conversão de Agostinho à filosofia. É assim que ele apresenta esse acontecimento. Ao mesmo tempo, ele continuou estudando retórica, voltou para Tagaste, e aí virou professor de retórica. Essa foi a profissão dele. Abriu uma escola em Cartago e depois, em 383, se mudou para Roma para trabalhar como professor de retórica, seguir essa atividade em Roma. Em 384, ele se mudou para Milão. Nessa época, ele abandonou também o maniqueísmo e foi bastante influenciado pelo ceticismo acadêmico, uma corrente filosófica que foi, de fato, muito bem sintetizada pelo próprio Cícero também. E em Milão, que ele aos poucos vai abandonando esse ceticismo acadêmico, em primeiro lugar, ele se torna um platônico. Ele abandona o ceticismo a partir da leitura do que ele chama de platônicos. E entre esses platônicos estava Plotino. Ele leu alguns textos de Plotino, né? Esses platônicos fizeram superar o ceticismo, aceitar a existência da realidade imaterial e solucionar o problema do mal, que era importante para ele. O maniqueísmo postulava um princípio do bem e um princípio do mal. E a partir da leitura dele dos platônicos, ele começa a entender o mal como uma privação, né? Não como um princípio. Foi nessa época também que ele começou a ouvir os sermões de Santo Ambrósio, que explicava Sagradas Escrituras com profundidade e fazendo uma leitura simbólica. E aí ele voltou a se interessar por esses textos e acabou se tornando cristão. A conversão definitiva dele se deu em 386. Depois disso, ele se retirou com alguns amigos para nessa região próxima de Roma, em Casicíaco, e viveu lá numa espécie de comunidade filosófica com esses amigos. Em 387, ele foi batizado pelo Ambrósio. E aí, pouco tempo depois sua mãe morreu, ele foi para África, voltou para a África. Em 391, lá na África, ele foi ordenado sacerdote e em 395 foi ordenado bispo auxiliar. Em 396 se tornou o bispo de Hipona e ele morreu em 430, justamente na época que os vândalos sitiavam Hipona. Estava vivendo essa época e esse fim do Império Romano. E a partir desse contexto a gente consegue entender melhor essa primeira fase dos textos dele.
Parece que ele escreveu alguma coisa antes da conversão, mas o que chegou até nós são esses textos a partir dessa época em Casicíaco, ou seja, 386 e 387. Nessa época, ele escreve contra acadêmicos, que é justamente contra esse ceticismo acadêmico. O De Beata Vita é um título comum na filosofia romana, sobre a vida feliz. O De Ordine, que está falando sobre a ordem do mundo e a ordem dos estudos também. Isso aqui é bem importante para o que eu quero falar. O Soliloquy, sobre a imortalidade da alma. Alguns anos depois, ele escreve o De Magistro, sobre o ensino e sobre a iluminação interior, que é o fundamento da atividade racional. O De Música, o livre-arbítrio, o De Libero Arbitrio, esse texto, ele começa a ser escrito nessa época, em 388, um ano depois do retiro de Casicíaco, ou seja, ele começa a escrever o livre-arbítrio nessa época, logo depois que ele se converteu, que foi batizado, logo depois que ele foi batizado. Em 389, ele começa a escrever o De Vera Religione, então é um texto meio irmão do De Libero Arbitrio. Em 396, as Confissões, ele começa, termina em 400. 396 também, terminando em 426, o De Doutrina Cristiana, sobre as artes liberais a partir de uma perspectiva cristã. Então, a gente pode chamar essa fase de primeira fase dele, que é uma fase ainda marcadamente platônica, bastante filosófica. Para quem tem um interesse na filosofia de Agostinho, essa é a fase mais importante. E justamente essa fase do livre-arbítrio. Começa a escrever em 388, são 3 livros. O primeiro é publicado nessa época, ele sai nessa época. O segundo e o terceiro ele escreve entre 391 e 395, quando ele já tinha voltado para a África. Depois dessa fase, aos poucos ele vai se tornando mais um escritor nos moldes dos padres da igreja, comentando as escrituras, se voltando mais para questões teológicas. Claro que ele nunca abandona a filosofia ele sempre vai cultivar e vai usar o seu conhecimento filosófico, mas aos poucos ele vai tratando dessas questões mais relativas à teologia, às escrituras, inclusive elaborando de uma maneira diferente alguns pontos dessa visão de mundo dele. Mas aqui, sobre o livre-arbítrio, é uma obra fundamental dessa primeira fase. Para a gente entender essa primeira fase, a gente tem que entender qual que é essa proposta, esse projeto filosófico do Santo Agostinho. E tem uma bibliografia recente sobre a filosofia antiga, de um modo geral, que nos ajuda a entender o que é que ele estava fazendo. Inclusive entender quando ele fala nos textos sobre o que ele está fazendo. E justamente para a gente entender qual que é essa estrutura sobre o livre-arbítrio. Então, eu nem preciso lembrar da importância da obra do Pierre Hadot. Fala que a filosofia antiga podia ser entendida também, em muitos contextos, foi não apenas como uma atividade teorética, ou seja, um estudo de questões, doutrinas e argumentos, mas era um modo de vida segundo a razão também. A filosofia de Agostinho está nessa proposta de filosofia. Para ele era um modo de vida, e é por isso que é aqui que a gente consegue entender o que significa que ele se converteu à filosofia mais ou menos aos 18 anos, lendo o Hortêncio de Cícero. Filosofia como modo de vida, quem vivia filosofia como modo de vida se convertia para a filosofia, começava a tentar viver como um filósofo. Ele continuou a carreira dele como um retórico, mas sempre buscando viver filosoficamente, ou seja, uma vida mais simples, uma vida voltada para o estudo, para as questões, para os níveis mais elevados da realidade, seja como ele entendia isso em cada época. Mas que modo de vida é esse? E aí tem um livro menos conhecido, de um estudioso chamado Paul Olson, que chama Journey Through Wisdom, e ele mostra como existe toda uma proposta na filosofia antiga, toda uma corrente, que a gente pode chamar de platonismo, que entendia esse modo de vida filosófico como um caminho de ascensão da alma. É uma ascensão que não é, como o próprio Plotino dizia, não é
não se faz com os pés, né? Não é física, é uma ascensão contemplativa. O filósofo vai estudando, vai elaborando sua visão de mundo e isso vai se transformando em uma experiência contemplativa. E é justamente, tem esse autor, o Jacob Sherman, que tem um livro chamado Partakers of the Divine, que ele fala sobre essa filosofia nessa perspectiva contemplativa. A gente pode juntar esses três autores e pensar que a filosofia para Agostinho era esse modo de vida que se concretizava como um caminho de ascensão, cuja finalidade eram experiências contemplativas. É isso que é filosofia para Agostinho, é a isso que ele se dedica totalmente quando ele se converte definitivamente ao cristianismo e vai para o retiro de Casicíaco. E depois, quando ele sai de lá e começa a viver como um cristão. É esse o ideal de vida que ele está perseguindo. E aí a gente tem um elemento a mais na filosofia, em Agostinho, que a mais do que essa filosofia pagã. Essa ascensão contemplativa da alma se faz a partir de uma perspectiva cristã. Para Agostinho, essa filosofia que ele segue nesse momento não é o platonismo, mas é o cristianismo. Ele entende o cristianismo, em alguns textos ele mostra isso com clareza, como uma filosofia, ou para ser mais preciso, como a verdadeira filosofia, a vera filosofia, porque é uma filosofia revelada, não é uma filosofia construída pelo ser humano, mas é uma filosofia ensinada por Deus, que, portanto, é como uma filosofia, tem um modo de vida, tem doutrinas que se estudam, que se cultivam, tem esse caminho de ascensão, mas tem também uns elementos a mais, que torna essa filosofia cristã, o cristianismo entendido como filosofia, distintos. E a gente consegue entender essa visão dele do cristianismo como uma filosofia bem, justamente no De Vera Religione. Esse texto, que foi escrito mais ou menos na mesma época do livre-arbítrio, e é um texto que ele escreveu para mostrar a superioridade do cristianismo com relação ao maniqueísmo, por um lado, e a filosofia pagã, por outro lado. Então, tem uma boa parte do De Vera Religione que ele está pensando nessa questão do problema do mal. Então, ele vai apresentar, de um modo bem claro, essa noção que ele vai desenvolvendo de que o mal ele não requer um princípio positivo, mas que ele é uma privação. E que, portanto, Deus não é o autor do mal, porque Deus cria as coisas, e o mal é justamente uma subversão dessa ordem criada por Deus. Mas também ele pensa o cristianismo como superior à filosofia pagã. É muito interessante, no começo do De Vera Religione, ele basicamente fala que aquilo que Platão prometia nos seus diálogos e que pouquíssimas pessoas conseguiram consumar, ou seja, esse modo de vida filosófico platônico, de desprendimento do mundo sensível, pouquíssimas pessoas viveram na prática. Mas ele fala que aquilo que Platão prometeu, o cristianismo levou à realização. E que na época dele se via muitas pessoas, incontáveis pessoas, que estavam vivendo esse modo de vida filosófico, não porque eram platônicos, mas porque eram cristãos. E por que isso que Platão prometia, o cristianismo conseguiu cumprir para Agostinho? Porque o cristianismo, a filosofia cristã, ela tem dois fundamentos que tornam ela possível de ser vivida e realizada. O primeiro é a fé. E aí isso é interessante, porque quando a gente coloca essa questão de razão e fé nos dias de hoje, ela é colocada de uma maneira muito diferente da maneira como Agostinho a coloca. A gente pensa razão e fé como dois tipos de discurso diferentes um do outro. A razão é passível de ser usada na esfera pública, existe essa razão pública, e a fé é uma questão pessoal, acreditar em algo sem evidência, algo até como um sentimento. Mas para Agostinho não existe, em primeiro lugar, uma oposição entre razão e fé. Existe uma complementariedade. Na verdade, ele nota
que todo conhecimento, inclusive o conhecimento racional, pressupõe a fé. Não é só o cristianismo que está falando sobre realidades superiores à razão, como a questão da Trindade, ou a encarnação do Logos Divino em Cristo, e isso é uma questão de fé. Para ele, todo conhecimento, ele começa com a fé. Em que sentido? Por exemplo, a pessoa quer ser um filósofo platônico. Para essa pessoa entender Platão de verdade, a ponto dele conseguir decidir se aquilo faz sentido mesmo, se aquelas doutrinas são verdadeiras ou não, ele primeiro precisa confiar que nos textos de Platão tem algo digno de ser lido, de ser meditado, e mais do que isso, e é interessante, é uma coisa que muitas vezes a gente não tem em vista nos dias de hoje. A gente, às vezes, lê os textos dos filósofos de outras épocas como se a gente estivesse visitando um museu. Ou seja, é uma coisa do passado, mas é óbvio que aquilo não está falando muito sobre a realidade, porque o conhecimento mais rigoroso, mais racional, se desenvolveu aí após o Iluminismo. Mas, justamente, como a gente não tem fé no que esses autores estão falando, possíveis intuições, possíveis verdades que estão ali se tornam invisíveis para nós. Se a gente não acha que tem alguma coisa verdadeira lá, a gente não vai ler e refletir e buscar essa verdade a ponto da gente perceber que aquilo de fato é verdade. Então, para Agostinho, a fé, claro que a fé é um dom de Deus, nessa coisa da teologia cristã, né? É um movimento que Deus faz na alma do ser humano, mas a fé também, num sentido mais amplo, é essa confiança em alguém que a gente acredita que tem algo para ensinar a gente. Então, o começo dessa filosofia cristã é confiar nessas pessoas, nesses autores que falam que se a gente seguir esse caminho, a gente vai passar por uma certa transformação que vai nos tornar capazes de entender certas coisas que a gente não entendia antes, né? E ter certas experiências contemplativas. É nesse sentido que tem essa famosa frase nos sermões dele, que ele fala, né, intellige ut credas et crede ut intelligas, né? Entender para crer e crer para entender. Crer para entender nesse sentido. A gente tem que acreditar que esses textos, que esses mestres são dignos de fé, né, para a gente poder seguir o caminho, né, a partir do qual essas verdades podem se revelar para nós. E, por outro lado, a gente não vai fazer isso com qualquer um ou com qualquer coisa, né? Tal como a razão pressupõe a fé pressupõe a razão. A gente vai confiar em alguém e não em outro, porque a gente tem motivos para isso, né? Esses motivos, eles fazem parte de uma deliberação que é racional. Então, o primeiro ponto é a fé como confiança, né? E essa fé cristã, ela é um dom de Deus, é uma graça. Deus nos dá essa confiança, então nós conseguimos seguir essa primeira parte do caminho filosófico de um modo mais fácil. Mas, em segundo lugar, justamente, esse caminho de ascensão para o cristão, isso não aparece, por exemplo, em Plotino, né? Ou em outros autores que seguem um caminho de ascensão nesses moldes platônicos, mas na esfera do paganismo. Para Agostinho, esse caminho é feito com o auxílio da graça. A graça é fundamental. É por causa da graça, desse auxílio de Deus, que tantos cristãos conseguiram viver aquilo que os platônicos não viveram. É por isso que Agostinho está falando isso, um de vera religione. Essa é a ideia dele. A diferença, o segredo aqui do sucesso do cristianismo está na graça, no auxílio de Deus. E, mais do que isso, essa ascensão para Agostinho, né, é uma ascensão até a verdade. A verdade é essa visão ampla e profunda do todo, é captar a inteligibilidade do ser, inteligibilidade da realidade. E para Agostinho, o fundamento dessa inteligibilidade é o logos, essa expressão cara à filosofia grega, o logos divino, que né, no Evangelho de João, começo dele, enarkein ho logos, esse logos é a segunda pessoa da Trindade que se encarnou em Cristo. Por isso, esse caminho de ascensão platônico em Agostinho, ele se torna também um caminho de devoção. É um caminho, é um meio de se aproximar de Cristo, porque Cristo é o próprio Logos divino que se encarnou, né?
uma forma de devoção, uma forma de oração. Assim, une o conhecimento, a filosofia, a vida espiritual, a oração. Né? Daí essa potência dessa proposta filosófica cristã para Agostinho. Agora, como é que se faz esse caminho de ascensão? Tradicionalmente, na filosofia grega, na tradição platônica, esse caminho se faz, em primeiro lugar, a partir desse esquema pedagógico que foi traçado por Platão no livro 7 da República. E assim, para a gente simplificar bastante e apresentar um esquema, as primeiras etapas são justamente aquilo que, na Idade Média, se consagrou como o trivium e o quadrivium. Ou seja, primeiro estudar as artes da linguagem, a gramática, que não é gramática igual a gente entende, mas é como se fosse uma educação literária, a retórica, a arte de falar bem, e a lógica, que é a arte de pensar bem. E depois o quadrivium, que é estudar aritmética, geometria, aplicação da aritmética no tempo, que é a música, e aplicação da geometria no espaço, que é a astronomia. Ou seja, o quadrivium, o objetivo dele é a gente entender que existe uma ordem que pode ser captada pela inteligência. No estudo da matemática, a gente entende o que é ter uma intelecção, a noesis, e entender que esse mundo que a gente percebe com os sentidos, com a visão, com o ouvido, tem uma ordem, né? Uma ordem que pode ser expressa matematicamente. Depois tem os estudos filosóficos, né? Se consumando nessa visão metafísica da realidade. Em Agostinho, o caminho é o mesmo, mas ao que tudo indica, a filosofia ela é um pouco simplificada. Nos Solilóquios, que é esse texto dessa época, que ele escreveu em Casicíaco, ele fala que a busca filosófica dele se resume a 2 pontos: Deus e a alma. Então as outras coisas não são tão importantes para ele. É claro que ele vai estudar outras coisas, inclusive a própria questão da liberdade humana. E vai trazer contribuições mesmo, que a gente não encontrava na filosofia grega, mas todas essas coisas têm relação com Deus e a alma, porque essa filosofia dele como modo de vida é uma alma que ascende até Deus. Mas também, no caso dessa sabedoria cristã, além do estudo do trivium, do quadrivium e da filosofia, existe o estudo das escrituras, da revelação de Deus nas escrituras, né? E aí tem uma coisa muito importante do projeto agostiniano. Ele estava nessa fase de queda do Império Romano e de início dessa vida intelectual cristã. Então, ele absorve a filosofia antiga, e não só a filosofia, essa paideia antiga, que inclui essa educação gramatical, essa educação retórica. Ele era um professor de retórica, ele foi um grande retórico, um grande escritor, um grande orador. E a educação filosófica. Então ele absorve toda essa proposta pedagógica da antiguidade. E ele ele recebe essa proposta e transforma essa pedagogia numa pedagogia cristã. Ele não é o único que está fazendo isso. Outros autores gregos, por exemplo, Clemente de Alexandria, está fazendo algo similar, mas no Ocidente, na língua latina, Agostinho é o grande nome que faz essa síntese pedagógica, né? E aí, quando o Império Romano cai, os textos de Agostinho vão ser a base dessa educação para sabedoria na Idade Média latina. Se a gente pode pensar que o Ocidente nasce sob os escombros do Império Romano nos mosteiros beneditinos, essa civilização cristã medieval, né? A gente pode pensar em Agostinho como o pai do Ocidente, por causa dessa proposta pedagógica que é o corpus dos textos todos dele. E justamente, a gente vai ter textos de filosofia para essa parte dos estudos filosóficos, e vai ser a base da filosofia medieval, a principal base até a redescoberta de Aristóteles, na Baixa Idade Média, né, a leitura mais aprofundada. Mas ele também vai ser a base para esses estudos disso que a gente chama das artes liberais, do trivium e do quadrivium. Então ele tem texto sobre a dialética, ele tem... a gramática é o estudo da literatura. Na pedagogia cristã se faz sobretudo pelas Sagradas Escrituras, ainda que também
a literatura pagã seja usada, né? E aí Agostinho é um grande comentador das Escrituras aqui. O De Doutrina Cristiana é um texto que ensina como se fazer essa educação, né? Essa educação gramatical numa perspectiva cristã. Ele escreve sobre retórica também, e ele tem esse tratado sobre a música. E a proposta dele, não necessariamente ele cumpriu esse projeto que ele tinha de escrever sobre todos esses assuntos de um modo suficiente e profundo, mas ele escreveu bastante, então os textos dele foram usados para pensar essas artes liberais todas, para pensar a filosofia, e os comentários dele às Escrituras são, no Ocidente, os principais comentários patrísticos para isso. Então, dá para fazer esse caminho para a sabedoria todo da antiguidade numa perspectiva cristã, usando o corpus agostiniano. E por que eu estou falando sobre essas coisas aqui para apresentar sobre o livre-arbítrio? Porque é nesse contexto que essa obra se coloca. A gente consegue entender o que é esse livro quando a gente entende esse contexto. O foco do livre-arbítrio, obviamente, é o livre-arbítrio humano. Isso aqui, esse texto, a importância filosófica dele não pode ser subestimada, porque essa categoria da vontade, tal como a gente entende hoje em dia, ela não existe de um modo claro na filosofia de língua grega. Até para um tradutor é curioso, porque alguns termos que a gente traduz por vontade, quando a gente faz tradução do grego, não é exatamente vontade, né? O verbo, por exemplo, buleu, né? Ou buleusis, não é vontade, é deliberação. A palavra recon, a gente traduz isso por de boa vontade, é de bom grado. Essa categoria não se colocava do modo como se coloca para nós. E o modo como se coloca para nós vem tudo bem. Tem prenúncios na filosofia grega, principalmente no estoicismo, mas o modo como a questão da vontade se coloca para nós vem de um diálogo justamente entre o cristianismo e a filosofia grega, feito sobretudo por Agostinho, né? E tendo como livre-arbítrio um texto central, não um único. Mas então essa categoria da vontade está sendo formada aqui. E a gente vê que Agostinho está fazendo uma investigação mesmo, ele está falando sobre algo que ele não é plenamente capaz de entender. É uma exploração filosófica. Ele não vem com uma doutrina pronta, acabada, né? Ele está tentando entender uma questão que é complicada, porque ele está elaborando essa categoria e tentando entender essa faceta da condição humana, né? Então, o texto começa com essa questão, né? Por que está aqui, né? O Evódio é um diálogo, vários dos textos de Agostinho são diálogos, aos modos de diálogos platônicos, mas não é como nos diálogos platônicos, que tem um contexto dramático bem desenvolvido, que os vários personagens falam coisas que são importantes aqui. O Evódio é o interlocutor de Agostinho. Tem momentos que são importantes, mas assim, o que Agostinho quer ensinar, ou a investigação que ele está fazendo, é feita principalmente a partir do Agostinho aqui, desse diálogo. Mas o Evódio que começa perguntando para ele, né? Diga-me, eu peço, não seria Deus o autor do mal? Essa questão. Será que Deus é o autor do mal? Se Deus é o criador de todas as coisas e o mal existe no mundo, Deus é o criador do mal? Que é uma pergunta que Agostinho se fazia nessa... né? Já que ele foi um maniqueu por muito tempo. Então, o foco é o livre-arbítrio, de fato, né? E a questão que serve de fio condutor é essa. Deus é o autor do mal, mas os textos de Agostinho, inclusive, eles deixam perplexos as pessoas que se aproximam deles de um modo descuidado, porque, como eu falei, primeiro, a gente pode ter a tendência a achar que Agostinho vai apresentar uma doutrina clara sobre alguma coisa nos textos dele. Mas, em primeiro lugar, os textos dele, sobretudo dessa primeira fase, ele está escrevendo para entender melhor a filosofia, a realidade dessa perspectiva filosófica e dessa perspectiva cristã. Então, eles são investigações, eles são repletos de aporia,
muitas vezes tem questões que não encontram uma solução satisfatória, que nós, às vezes, lendo esses textos, a gente até tem uma visão nossa mais clara de como que ele poderia responder, mas ele mesmo não tem, e ele mesmo não tem por isso, porque ele está colocando essa questão nessa nossa tradição filosófica, alguma dessas questões pela primeira vez, ou de um modo novo. Questões essas que serão discutidas pela tradição filosófica toda, medieval e chegar na modernidade também, né? Então, às vezes, ele é um ponto de partida, ou um dos pontos de partida de questões que serão muito exploradas posteriormente. Mas, além disso, esses diálogos, e ele escreve na forma do diálogo, não é só para imitar Platão. É porque, para os antigos, e isso fica muito claro no De Magistro, esse texto dele, para os antigos, estudar filosofia não é só ler textos, né? Porque, ainda mais na tradição platônica, as palavras, elas não são o que a gente busca quando a gente estuda um texto filosófico. Não é decorar conjuntos de palavras, né? Então, quero saber o que é o livre-arbítrio em Agostinho. Eu vejo lá o que ele falou, decorei, e é isso. Para um antigo, isso não é tão importante. O importante é ter a intelecção. Em grego, anoesis. Ou seja, é entender aquilo. E a gente consegue entender as coisas, entender realidades que estão para além das palavras. Quando a gente lê ou assiste uma aula, ou investiga uma questão e medita sobre o que foi lido, sobre o que foi aprendido, sobre a questão que a gente está investigando. Então é a reflexão, é a meditação, a meditatio, que provoca a intelectio, a nós. Então, por isso, tal como nos diálogos de Platão, mas às vezes de uma maneira muito radical também, Agostinho, ele apresenta uma questão, ele dá alguns elementos para a solução e ele vai e muda de assunto. Ele não desenvolve as questões até o fim. Ele levanta questões importantes, depois ele faz divagações, depois ele segue outros caminhos, porque é para a gente ir lendo o texto dele, parando e meditando, para a gente ter, né, não assim, saber o que ele falou com as palavras que ele usou, mas para a gente ir entendendo coisas. Ou seja, ele escreve de um jeito meio enigmático mesmo, e meio obscuro, para que a gente faça esse trabalho de meditação e consiga entender. No De Magistro ele fala isso, né? Que o professor ele não ensina, na verdade, o aluno. Porque o que o professor faz? O professor fala, né? Ou pergunta. E o aluno ouve o que o professor fala, mas para o aluno entender, né, para ter a intelecção que não se resume ao discurso, né, ele precisa meditar e ele precisa ser iluminado pelo mestre interior, pelo próprio Logos Divino, que vai fazer ele ter, então, essa intuição, que é como se uma luz acendesse. A teoria do conhecimento de Agostinho, a gente chama de teoria da iluminação, é mais uma imagem para falar de um acontecimento da experiência humana do que uma teoria mesmo, né? Que é justamente isso, quando a gente entende uma coisa, é como se uma luz acendesse na nossa mente e aquilo que estava obscuro se torna claro para nós, se torna iluminado para nós, né? E os livros de Agostinho, em geral, são assim, os filosóficos, sobretudo, e o livre-arbítrio não é de outra maneira. Então, não é um texto que ele vai desenvolvendo, vai chegar uma linha de raciocínio, vai desenvolver até esgotar ela e apresentar depois uma teoria. Ele vai falar sobre as mais variadas coisas, tendo como o foco a questão do livre-arbítrio. Ele vai apresentar uma síntese do pensamento dele nessa fase. É isso que está acontecendo aqui. E aí, é isso que eu quero explorar agora com vocês. Então, o livro 1 começa com essa questão, né? Deus é o autor do mal, e Agostinho, no início do texto, ele faz uma confissão biográfica, inclusive, né? Uma das grandes contribuições de Agostinho para a nossa cultura ocidental, para a filosofia, é essa questão toda da interioridade, de se assumir a própria vida, né, de se fazer uma biografia, uma autobiografia interior, o que não era tão comum entre os filósofos. Às vezes tinha alguma coisa, falar sobre acontecimentos, mas fazer uma autobiografia de uma vida interior, isso é uma coisa que aparece com as confissões. E essa noção da interioridade é recorrente nas obras de Agostinho. E aqui ele fala: você levanta uma questão que muito me inquietou quando jovem, que me fatigou e me impeliu a cair entre os heréticos, os maniqueus, né? Então,
seja, essa questão do mal fez ele abraçar o maniqueísmo que explicava o mal, falando que existia um princípio, né, um princípio divino do mal, como existia um princípio divino do bem. De tal maneira fui atingido por essa queda e oprimido por tal multidão de fábulas vazias, que se não fosse o amor que tem encontrado a verdade a me obter o auxílio divino, não conseguiria ter escapado dali e respirado novamente aquela primeira liberdade de investigação. Ou seja, foi a graça que tirou ele dessa perplexidade e fez ele seguir um caminho no qual ele poderia encontrar respostas para essa questão. E como isso aconteceu comigo com tal eficácia que me libertou dessa questão, ou seja, ele encontrou uma solução, vou lhe conduzir pelo mesmo caminho que segui para escapar. Que Deus esteja presente e nos faça entender aquilo em que acreditamos. Essa frase aqui, que parece tão boba, ela é central em Agostinho, né? A gnosis, a intelecção, se faz por essa iluminação da alma. Quem ilumina a alma quando a gente entende é o Logos divino, é o próprio fundamento da inteligibilidade das coisas, com o qual a gente tem algum contato quando entende alguma coisa, né? Mas esse Logos se encarnou em Cristo. Então, quando a gente entende alguma coisa, a gente está se unindo de algum modo a Cristo, se unindo de algum modo a Deus. E portanto, a gente não apenas pode, mas deve rezar para Deus, para que a gente possa entender as coisas. Essa é a experiência de Agostinho aqui, né? E ele vai falar sobre isso, sobre entender e crer, né? Ele fala: estamos bem conscientes de nos mantermos no caminho prescrito pelo profeta, que diz: a não ser que vocês acreditem, não entenderão. Pois acreditamos que todas as coisas existem a partir de um só Deus, e que, entretanto, Deus não é o autor dos pecados. Isso perturba a alma. Se os pecados vêm dessas almas que Deus criou, e se essas almas vêm de Deus, como não referir a Deus os pecados, né? Então, essa é a questão que ele vai explorar aqui. E olha que interessante. Ele fala: ó, nós acreditamos nisso, né? Agora, uma coisa é acreditar, é o princípio, a gente tem que acreditar para poder entender, mas entender é outra coisa, é o passo seguinte. Agora que a gente acredita, vamos tentar entender como que isso aqui é possível. Porque à primeira vista parece que existe um problema grave aqui, né? O Evódio fala: agora você exprimiu com clareza aquilo, né, que, quando reflito a respeito, tem me atormentado e que me acabou por me forçar a me levar a essa discussão. E Agostinho responde: seja forte e acredite no que você acredita, pois não há nada melhor para acreditar, ainda que a causa esteja oculta. Pois considerar Deus como o que há de mais excelente é o verdadeiro início da piedade. Mas ninguém o considera o mais excelente se não acredita que ele é onipotente e que não está sujeito à mudança, nem na menor de suas partes, e que é o criador de todos os bens, que ultrapassa todos eles, que é o governante mais justo de todas as coisas, que criou e que não necessita de nenhuma natureza para criar, como se, né, não bastasse a si mesmo. Então, isso tudo Agostinho está falando para o Evódio para a gente começar a acreditar nisso por fé. Mas para ele, apesar de que existem de fato doutrinas cristãs que sempre vão ser uma questão de fé, essa questão da existência de Deus, da imortalidade da alma, da liberdade, né, do livre-arbítrio, de que Deus é o autor dos bens e não dos males, isso não precisa ficar apenas como sendo uma questão de fé. Eu acredito que eu confio na revelação. A gente pode entender que as coisas de fato são assim, seguindo o caminho filosófico, né? E é o que ele vai fazer aqui no livre-arbítrio, né? Que é, portanto, um texto filosófico. E aí, no livro 1, então, para poder entender o mal, ele começa a falar da lei temporal, ou seja, a lei que os seres humanos estabelecem nas várias comunidades, mas também da lei eterna, ou seja, uma lei que não depende do arbítrio humano, mas a qual os seres humanos devem se submeter. Ele fala: mas então, aquela lei que chamamos de razão suprema, que deve se obedecer sempre, pela qual os maus merecem uma vida infeliz e os bons uma vida feliz. Né? E tem aquela lei pela qual aquela lei que dissemos chamar temporal é instituída corretamente e é corretamente mudada. Ou seja, uma lei temporal será justa, contrário de um positivismo jurídico,
O legislador legisla e aquela lei é justa porque foi legislada, foi aceita pela comunidade. Para Agostinho, para uma lei ser justa, essa lei temporal, essa lei humana, tem que se harmonizar a essa lei eterna. Ou seja, a própria estrutura da realidade, que não é uma lei eterna que ela é do jeito que ela é, porque, né, ao contrário do que parece em discussões contemporâneas, assim, porque Deus decidiu que é assim. Deus, né, esse voluntarismo que fica muito forte com Guilherme de Ockham no final da Idade Média, né? As coisas são boas ou más porque Deus decidiu que essas coisas seriam boas ou más. Não é assim que Agostinho, como platônico, e pegando a tradição toda filosófica da antiguidade, nisso que a gente vai chamar de lei natural, foi desenvolvido sobretudo pelos estoicos, mas já aparece em Aristóteles e antes de Aristóteles, na cultura grega, por exemplo, nas tragédias, como em Antígona, né? Ou seja, tem uma estrutura da realidade, ou em Hesíodo, uma estrutura da realidade que é a base pela qual nós conseguimos definir o que é o justo e o injusto. Agostinho está pegando essa tradição aí filosófica para poder pensar essas questões. E ele fala que essa lei eterna está impressa em nós, ou seja, a gente tem acesso a ela, né? A nossa razão consegue chegar a essa lei eterna. E ele fala que, além da lei eterna, no entanto, existe a má vontade e a boa vontade, né? A gente pode seguir essa lei, e isso é a boa vontade, e a boa vontade é a condição, filosoficamente falando, tá? Na prática não é, mas filosoficamente falando, é a condição necessária e suficiente para uma vida feliz, para a beata vita, né? O Evódio pergunta, o que é a boa vontade? Ele fala, é a vontade pela qual desejamos viver reto e honestamente e alcançar a suma sabedoria, né? O problema é o seguinte, então, assim, em teoria é justamente assim, essa vontade, ela é a condição para a gente alcançar a vida feliz. Mas, dado o pecado original, ele vai falar melhor sobre isso no livro 3, na prática a gente não consegue ter essa boa vontade, a não ser com o auxílio da graça e após um longo processo de vida espiritual que pode ser entendido, aí Agostinho está pegando uma ideia da filosofia antiga também, como uma terapia da alma. E ele vai desenvolver essa ideia de terapia da alma, não tanto no livre-arbítrio, mas no De Vera Religione, né? Ele vai falar sobre como que essa vida cristã é essa terapia da alma, pela qual a gente pode alcançar essa vida bem-aventurada, essa vida feliz, não plenamente nesta vida aqui, enquanto nós, mas né, nessa vida após a morte com a salvação é possível viver ela plenamente e em alguma medida viver ela aqui. A gente pode experimentar as primícias dela nessa nossa experiência encarnada neste momento, né? Mas isso é com o auxílio da graça. E não é só assim, Deus manda a graça e a gente imediatamente fica com essa boa vontade. O cristianismo no De Vera Religione é interessante, é um caminho de ascensão da alma, mas é uma terapia da alma também. É um processo terapêutico que dura a vida toda. Mas existe também o ser humano que é arrastado pelas paixões desordenadas. E por ser arrastado pelas paixões, ele, portanto, não cumpre, não segue essa lei eterna, que é a própria estrutura da realidade, né? E ele tem uma passagem maravilhosa nesse texto, muito bem escrita, assim, né? Mostra o domínio retórico de Agostinho, no livro 1, na qual ele argumenta que a pessoa que se torna um escravo das paixões desordenadas experimenta, por vivê-las, já um castigo, né? Então ele fala isso, olha, deveríamos considerar pequena esta punição, que a paixão desordenada domine a mente? Então, espoliada das riquezas da virtude, infeliz e indigente, é arrastado para as direções mais diversas. Eis que agora ela aprova o falso em vez do verdadeiro, agora defende-o, agora desaprova o que antes aprovava, mas não obstante precipita-se em direção a outras falsidades, agora suspende suas asserções e, temendo muitas vezes raciocínios claros, desespera-se agora de toda a descoberta da verdade, assumindo completamente as trevas da estultícia. Agora, sob a luz, tenta compreender, mas cai novamente por fadiga. Enquanto isso, aquele reino da concupiscência
tiranicamente cruel, por meio de tempestades diversas e contrárias, perturba a alma toda e a vida do homem. Aqui com o temor, ali com o desejo, aqui com a ansiedade e ali com alegrias falsas e vãs, aqui com o tormento por perder aquilo que amava, ali com a ardor de alcançar o que não possui, aqui com dores pela injúria recebida, ali com o desejo de vingança. Para onde quer que vá, a avareza compele, a luxúria a dissipa, a ambição a escraviza, a soberba a infla, a inveja a atormenta, a inação a sepulta, a obstinação a incita, a submissão a aflige. E ainda outros inumeráveis males frequentam e inquietam o reino da paixão desordenada. Poderíamos considerar como um nada esse castigo, que, como você vê, sofrem necessariamente todos aqueles que não aderem à sabedoria? Então, aqui dá para ver um pouco da habilidade de escrita de Agostinho e inclusive, assim, fazendo um depoimento pessoal como tradutor. O latim do Agostinho não é o latim mais fácil, mas também não é o latim mais difícil. Tem coisas que são mais difíceis. O meu principal problema, aquilo que eu achei mais difícil nessa tradução, foi colocar o texto em latim de Agostinho em português, de uma maneira que ficasse elegante também, né? De maneira que fizesse minimamente jus a esse domínio estilístico, retórico de Agostinho. E assim, ao mesmo tempo eu queria, né, fazer uma coisa que soasse bem em português, mas eu queria tornar o texto inteligível para um leitor contemporâneo sem criar dificuldades demais para ele, né? Então, assim, Agostinho ele escreve meio como o Padre Antônio Vieira, assim, com aquelas orações longuíssimas, períodos compostos e tal. Eu quebrei vários desses períodos, então fazer ter essa negociação entre seguir o original, mas ao mesmo tempo tornar mais compreensível para um leitor que está interessado às vezes na parte filosófica. E também coloquei o você em vez do tu, e isso me criou diversos problemas também, né? Mas, de qualquer modo, então, aqui a gente tem não apenas muito bem escrito, mas uma compreensão muito aguda dos movimentos interiores da alma humana, num nível que talvez não tenha um equivalente na antiguidade, em outro filósofo antigo. Que também a gente tem outros autores bons nisso, mas acho que talvez Agostinho seja o que mais dominou essa arte de falar dos movimentos interiores do ser humano, na minha opinião, né? Depois ele fala, ao contrário dessa alma desordenada, ele fala das virtudes, né? Então ele fala da prudentia, traduzindo a palavra grega phronesis, sobre o conhecimento, que é o conhecimento a respeito do que se deve desejar ou evitar. A fortaleza é aquela disposição da alma pela qual desprezamos os incômodos e a perda das coisas que não foram colocadas sob o nosso poder. Isso aqui é importante. Isso aqui é uma visão estoica. Tem as coisas que foram colocadas em nosso poder e as coisas que não foram, né? E, na verdade, o que foi colocado no nosso poder é a boa vontade, né? Em Agostinho, que vai cristianizar essa ideia estoica, o que foi colocado no nosso poder é o desejo de fazer o bem e de evitar o mal, né? E o resto todo, o mundo exterior todo, a gente não tem muito controle, né? E essa é a base da ética estoica, e aqui em Agostinho, nesse momento, é fundamental também. Isso foi assimilado pelos platônicos, né? Não é uma visão exclusivamente estoica. A temperança é a disposição que restringe e confina o apetite pelas coisas que são desejadas, de modo torpe. E a justiça é a virtude pela qual atribuímos a cada um o que é seu, né? Então, reparem que Agostinho vai colocando aqui as bases desse caminho filosófico, né? Porque justamente, inclusive na tradição platônica, começou a partir de alguns sucessores de Platão, quer dizer, na verdade, a partir do médio platonismo, ou seja, a partir do século I a.C., a dividir a filosofia em 3 partes, que tem uma cronologia, né? A ética, ou seja, a primeira coisa para ser um filósofo platônico é adotar o modo de vida platônico. É isso que vai ser a ética. E é o que Agostinho está mostrando aqui, olha. É a primeira coisa que ele está mostrando. Existe uma felicidade humana que se alcança quando a gente ordena a nossa vontade. Então ele está colocando também
está pegando uma tradição da filosofia grega, mas colocando de um modo próprio e novo, porque ele está enfatizando muito essa categoria da vontade. Os filósofos gregos vão pensar de um modo muito mais intelectualista essa questão, né? E essa vontade tem a ver com o ordenamento das paixões, ou seja, evitar essas paixões desordenadas e se curar disso, e com a aquisição dessas virtudes. Essas 4 virtudes são as virtudes cardeais na tradição grega, que foram bem discutidas aí na República de Platão, né? E com isso pode-se alcançar a beata vida, a vida feliz, porque quando a gente ordena a nossa alma e vai buscando essas experiências contemplativas, a gente pode alcançar Deus, né? Nessa vida não de modo pleno, mas em alguma medida sim. E alcançar Deus é a felicidade máxima humana. E é aqui que ele chega no livro 1. Então esse livro 1, na verdade, parece que ele simplesmente está investigando a questão do livre-arbítrio da vontade, ele está colocando os elementos para poder solucionar essa questão mesmo. Mas ele está mostrando qual é o modo de vida platônico, na perspectiva cristã. Abandonar as paixões desordenadas, buscar as virtudes e já experimentar em alguma medida essa felicidade que é a posse de Deus. E o livro 1 termina aqui. No segundo livro, depois dele colocar esses pressupostos éticos, esse modo de vida, ele vai falar justamente sobre Deus. Aí vai ser, o livro 2 é esse caminho na prática, tá? De ascensão contemplativa da alma, do mundo, das realidades desse mundo aqui até Deus. E aí, ele... no começo, novamente, o mote é a questão do livre-arbítrio e se Deus é o autor do mal. E aí o Evódio vai perguntar para Agostinho se o livre-arbítrio ele é um bem ou um mal. Porque parece que ele é um mal, porque nós fazemos o mal, nós escolhemos o mal, porque nós temos a capacidade de escolha, né? Então a pior coisa que pode acontecer para o ser humano, que é escolher o mal e perder a sua bem-aventurança, que é Deus, a gente faz pela vontade, não será essa vontade em alguma medida o mal? E Agostinho diz que não, porque essa vontade é um dom de Deus aos seres humanos, e Deus só dá bens. E essa vontade não é só a condição para a gente fazer o mal, mas ela é a condição para a gente poder escolher o bem. Então existe um risco no livre-arbítrio, mas ele é a possibilidade de um bem, que são seres que escolhem livremente o bem e escolhem livremente Deus. E aí, mas para chegar nisso, ele vai então provar filosoficamente que Deus existe, que Deus é o autor dos bens. Então ele vai construir o argumento assim. Só que o que ele está fazendo nesse livro, e muitos comentadores leem assim, agora vai ter aqui o argumento da existência de Deus. Mas não é bem isso que ele está fazendo, porque quando a gente vê, esse argumento, inclusive, como eu falei, é cheio de lacunas e tal. Agostinho, novamente, ele deixa as coisas sempre assim, para a gente poder meditar no texto, completar nós mesmos as lacunas e ter essa intelecção, e compreendermos mesmo, e não apenas repetirmos as palavras dele, né? Mas também, mais do que um argumento, essa filosofia é um modo de vida e é um caminho contemplativo. Ele está realizando esse exercício espiritual contemplativo a partir do qual a nossa mente pode se elevar a Deus. É isso que ele está fazendo. E ele começa de um modo, esse caminho muito interessante, porque vai ser um prenúncio do cogito do Descartes aqui, né? E ele fala o seguinte, que a gente existe. Está perguntando por Evódio, né? Você existe, não existe? E isso é absolutamente certo, não é? Por que é absolutamente certo? Porque se você tivesse enganado a respeito disso, para você se enganar, você tem que existir. Então não tem como se enganar a respeito da própria existência. Ele começa a partir da verdade mais incontestável que há. Em outros textos ele tem formulações do cogito e tem toda essa discussão do Descartes, né? Ele mesmo fala que não estava repetindo Agostinho, mas com certeza ele leu alguma coisa derivada da tradição agostiniana e isso ficou na cabeça dele quando ele fez essa formulação, né? Por mais que ele faça de uma maneira específica. E ele fala, olha, mas você não apenas existe, mas também vive, né? Isso também é absolutamente verdadeiro. Para entender uma coisa, para se enganar, a pessoa tem que viver. Mas ele não apenas existe e não apenas vive, mas ele também entende. Então Agostinho aqui, ele está pensando nos 3 níveis do ser nesse mundo corpóreo.
Existem coisas que apenas existem, os entes inanimados, a gente chamaria. Existem seres vivos, e é um nível superior aqui na hierarquia do ser. E existem seres que, além de viver, eles têm um tipo de vida superior, que é a vida aberta à inteligência. E entender inteligência para essa tradição filosófica, platônica, não é simplesmente ficar pensando, né? Pensando, sei lá, o cachorro pensa também. O intelecto é essa abertura que o ser humano tem ao universal, o necessário e o eterno. Ou seja, é uma atividade que não se reduz ao corpo. E é a partir dessa constatação que Agostinho, em outros textos, vai argumentar pela imortalidade e materialidade da alma. E aí, é por meio da razão que o ser humano se eleva à sabedoria. O que é a sabedoria? Essa visão, na filosofia antiga, essa visão ampla e profunda do todo. Né? Ou seja, não é que o filósofo vai conhecer tudo de tudo, mas ele tem uma visão da totalidade, das partes centrais, dos princípios, não é dos detalhes, mas dos princípios, tem uma visão arquitetônica. É essa a proposta de Platão na República e é essa a proposta que a tradição platônica seguiu, né? Como esse Paul Olson, no livro Journey Through Wisdom, mostrou tão bem. Só que essa sabedoria humana ela só existe porque existe a totalidade das coisas que podem ser entendidas. Essa totalidade pode ser entendida. Existe uma inteligibilidade constitutiva do ser, né, para a qual o ser humano se abre. E essa inteligibilidade constitutiva, né, é o próprio fundamento de todas as coisas. E é o próprio Logos Divino, que é Deus. Então, esse é o argumento de Agostinho para a existência de Deus. Existe uma verdade que é superior ao ser humano. Né? Porque a verdade não é minha verdade, a verdade de outra pessoa. Ele fala, a verdade é una. As pessoas diferentes chegam a uma mesma verdade, o que a gente percebe estudando matemática. É o exemplo que ele dá mesmo, né? Assim, é entender que o mundo é formado por essa ordem, né? Tem número, tem medida, tem esse... Né? Então, para Agostinho, então, assim, o mundo tem essa inteligibilidade, e essa inteligibilidade é o próprio Deus. Então, reparem, é um argumento que... Ele inclusive, tem um filósofo contemporâneo analítico, o Eduardo Feser, que retoma esse argumento e dá uma formulação aí, analítica bem acabada e defende ele na filosofia da religião contemporânea. Mas Agostinho aqui, ele está apresentando esse argumento de modo muito sumário, pulando várias partes argumentativas, mas porque o interesse dele não é apresentar um argumento pronto e acabado num congresso de filosofia analítica. É fazer a gente perceber que a realidade tem níveis, contemplar que existem seres que apenas existem, que vivem, que pensam, que entender as coisas é se abrir para a verdade total, para a inteligibilidade do mundo, que é muito maior do que qualquer coisa, é o fundamento de tudo, e essa inteligibilidade do mundo é o próprio Deus. Então, através da verdade, a gente tem uma primeira experiência. Claro que a gente não está conhecendo Deus plenamente, né? Mas a gente tem uma primeira experiência de Deus. É mais para chegar nessa experiência contemplativa do que para apresentar um argumento bem acabado, que Agostinho faz todo esse percurso. E aí no livro 3, depois que ele chega aí, ele aí pensa essa questão da liberdade humana. Ele já colocou todos os elementos, ou seja, ele está desenvolvendo pegando elementos, colocando os elementos aqui para ele desenvolver esse raciocínio no livro 3, mas também ele está fazendo essa experiência. Isso aqui não é só um argumento, mas é um modo de vida e o próprio caminho de ascensão. Tá sendo sintetizado nesse texto aqui. Né? Primeiro, ele apresenta o modo de vida, depois ele faz essa ascensão contemplativa da alma, e depois ele desce de Deus ao mundo novamente. O ser humano, a hora que ele contempla Deus, ele se entende, e entende a própria liberdade. É isso que o livro 3 faz. Né? Então, aí ele vai primeiro... Né? Ou seja, a liberdade é uma experiência antes de tudo, mas aí ele vai discutir algumas objeções à liberdade humana. A primeira delas é a seguinte: como que o ser humano é livre se Deus sabe tudo, inclusive o que as pessoas vão fazer, e se elas serão salvas ou condenadas? Né? Se Deus já sabe, então é porque isso já está previsto, já vai acontecer. E Agostinho dedica várias páginas para falar o seguinte: olha, uma coisa é Deus saber, outra coisa é a minha escolha em cada momento de fazer ou não fazer alguma coisa. Né? Então ele separa
duas coisas. Ele também não dá uma resposta final definitiva completamente bem explorada. Ele está investigando essa questão, a gente percebe que essa questão é difícil para ele. Mas a filosofia medieval toda vai pensar muito nessa questão, Boécio vai pensar nessa questão depois na Antiguidade, os medievais, e aí, por exemplo, a gente já chega em Dante com uma formulação que eu acho muito mais clara, né? De que Deus não está no mesmo plano temporal do ser humano. Deus é eterno. Para ele, todos os momentos que o ser humano vive no tempo, todos são presentes para ele, né? Agostinho não coloca essa resposta dele desse jeito aqui. Ele está explorando essa questão de que uma coisa é Deus saber, outra coisa é o ser humano escolher, o peso da escolha humana, né? Ou seja, Deus deu essa liberdade para o ser humano de agir independente dele em alguma medida. Isso quando a gente explora isso filosoficamente, parece até ser uma contradição em termos, já que Deus é o princípio de tudo, né? Mas isso é o que Deus fez, esse grande bem que torna possível alguns males. E aí, a segunda coisa que Agostinho explora é isso. Por que o ser humano, então, resolveu, tendo esse grande dom, resolveu agir mal? Aí é o pecado original. Agostinho também explora muito o que é esse pecado, por que Adão cometeu o pecado e a gente sofre as consequências dele. Aí ele nessa época é interessante, a doutrina cristã de que a alma é criada no momento da concepção não estava clara ainda, não era bem definido como um dogma de fé. Então Agostinho ele explora essa questão e ele considera inclusive a visão platônica tradicional de que as almas sempre existiram. Ele fala, não sei, tem gente que está escrevendo sobre isso, eu mesmo não sei muito, tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra. Ele retoma essa ideia, né, de que existe uma unidade profunda e metafísica entre as almas. Uma resposta para essa questão tem a ver com isso também. E mais do que isso, né, assim, Adão pecou pela primeira vez, mas nós continuamos pecando também, né? A gente comete também na nossa vida esse pecado original. E nas Confissões de Agostinho ele vai mostrar simbolicamente isso quando ele fala lá um dia que ele era criança e roubou umas frutas do quintal de um vizinho pelo simples fato, não é porque estava com fome, não, simples fato de querer fazer uma coisa errada, não? É um símbolo, nessa economia narrativa das Confissões, é um símbolo desse pecado original. E depois ele vai ser salvo, quando ele vai se converter, se arrepender da vida dele de pecado, quando ele está diante de uma outra árvore que simboliza o lenho da cruz, etc, né? Então ele começa a discutir essa questão do pecado original e ele fala uma coisa importante, olha, essa ordem, o mal cometido pelo ser humano a partir do pecado original não perturba a ordem do todo, mas torna essa ordem ainda mais rica. Porque uma realidade, um mundo no qual as pessoas podem não seguir a vontade de Deus, que tem seres que têm essa capacidade, é melhor do que um mundo que só tem seres autônomos, né? Então é uma ordem mais bela. E não é uma ordem apenas humana. Agostinho tem muito presente essa visão antiga, essa visão da patrística cristã, que nós estamos num mundo que não é um mundo antropocêntrico, né? O ser humano não é o ser mais elevado criado por Deus. Pelo contrário, ele é o menos elevado dos seres dotados de inteligência. A gente vive num mundo que tem esses seres espirituais todos aí, né? Que na tradição cristã são os anjos ou demônios. E os anjos e demônios também fazem uma escolha. Escolhem ou não por Deus. Isso tem repercussões na ordem cósmica, né? Então, é como se o ser humano estivesse numa parte do mundo aí que está numa espécie de rebelião contra Deus. E ele aceitou o pecado original, é ele ter aceitado fazer parte dessa rebelião. E Cristo vem justamente para resgatar o ser humano dessa rebelião. Aqueles que quiserem sair desse estado de rebelião, né? Então, é meio essa visão do livre-arbítrio, de um modo muito sumário, né? Ele está discutindo essa questão filosófica do livre-arbítrio, tentando responder a questão de se Deus é o autor do mal. É uma questão que é difícil para ele, que ele está explorando. Ele está aí num ponto de partida de uma reflexão que vai perpassar a filosofia medieval. Mas mais do que isso, ele está apresentando esse modo de vida, tal como ele entende, tenta viver nesse momento, que é baseado numa terapia das paixões, no cultivo das virtudes, nessa experiência de ascensão contemplativa do mundo até Deus, que para ele, nesse momento, é a própria síntese do cristianismo. E é isso.